Olá, senhores e senhoras, ouvintes do Escuta Estuda. Estamos iniciando uma nova playlist, a playlist dos livros, onde iremos analisar diversos livros de diversas áreas do estudo, história, geografia, política, economia, entre outros. E neste primeiro capítulo vamos analisar a primeira parte do livro Geografia, Pequena História Crítica, de Antônio Carlos Robert Moraes, um livro extremamente importante para os cursos de Geografia e análogos. Vamos começar aí. O autor é o Antônio Carlos Robert Moraes. É um livro muito importante para a introdução do pensamento geográfico sobre a geografia. Estou no meio deste livro, por isso vou fazer 2 capítulos deste podcast. E o primeiro, eu vou até o capítulo 6, até a página 75. Hoje vamos então passar sobre tudo que há de entendimento deste livro, desde as primeiras páginas que li, alguns grifos, o fichamento que eu faço, e eu vou passar para os senhores ali rapidamente o conteúdo dele. Interessante que o próprio autor e também aqueles que fazem a introdução do livro, o prefácio, eles já indicam dos cuidados que nós temos que tomar ao ler este livro, a Geografia, Pequena História Crítica. Alguns dos cuidados que são basicamente que o livro foi escrito numa época em que ainda não havia o fim da Guerra Fria e o sonho do socialismo e se chegar ao comunismo, ser uma sociedade eficiente, ainda estava de pé. Não havia a grande quebra das sociedades, das sociedades que apostaram no modelo socialista. E, enfim, essas interpretações estavam em alta. E o meio pelas quais elas interpretaram o mundo, o marxismo, também estava em alta. Então, o livro em si, ele tem muitas das interpretações de viés marxista. O que é marxismo? Marxismo, resumidamente, é o modo de interpretar o mundo baseado na sua premissa que a sociedade se organiza prioritariamente. O ponto central da organização da sociedade é a forma de produção dos meios. A forma de produção. Essa forma de produção vai criar as classes, vai criar a luta de classes, vai criar os problemas sociais, as formas como se dá a dinâmica de subida ou não no meio social. Toda essa conjuntura, ela inicia-se com a forma como que a sociedade produz naquele tempo. Então, vamos ter lá o mercantilismo, o feudalismo, a Idade Antiga, o capitalismo, tudo misturado aí, sem nenhuma ordem progressiva. Mas, enfim, para explicar é isso aí. Então, ele diz que o livro está permeado por isso. Então, tem que se tomar muito cuidado com essa situação. Porém, a sua descrição da geografia tradicional e como surgiu a geografia tradicional, ela tem muitos pontos verdadeiros que devem até hoje serem considerados. Então é interessante na hora que a gente lê o livro e tem que tomar esses cuidados. Mas a validade do livro é importantíssima, porque no momento em que ele descreve como e por que surgiu a disciplina geografia e como que ela se organizou, é o ponto primordial do porquê esse livro ainda é um sucesso na introdução dos cursos de geografia, de como que os
os estudantes de geografia buscam para compreender a evolução desta disciplina. Então o livro ele vai ter 11 capítulos. Estou no 6º, né? Ainda vou entrar no 6º capítulo, né? Que vai falar do Lablache e a geografia humana. Mas é importantíssimo entender isso, né? E o começo do livro vai falar sobre o objeto da geografia. Qual é o objeto da geografia? Esse é o problema principal apontado para a construção da geografia. O que ela estuda em si? Você tem lá a geografia humana, a geografia física, a que estuda os fenômenos climáticos, estuda o relevo, estuda as matas, estuda a sociedade, as migrações de pessoas. Nós temos toda essa variedade. E então, diante disso, o que é o objetivo? Qual o objetivo da geografia? Este é o ponto primordial para iniciar o livro, né, nas discussões deste início do livro. Então, ele vai destrinchar diversos momentos históricos que buscaram compreender a construção da geografia como ela é hoje e por que ela se moldou da forma como que nós temos hoje, né? Então vamos lá para os primeiros capítulos, né? Lá no início, antigamente, na Grécia Antiga, se tinha a ideia de estudar os fenômenos manifestos na superfície terrestre, né? O problema é que naquela época não se tinha o conhecimento total do planeta e de todos os fenômenos, né? Então essa falta de conhecimento da superfície terrestre era preenchida pelo imaginário, assim como tudo hoje é preenchido pelo imaginário quando há uma lacuna na ciência. A ciência ela tem uma lacuna e se tenta preencher através do imaginário. E naquela época havia a proposta de se estudar todos os fenômenos sem delimitar quais os fenômenos e a fonte deles, e então não tinha as condições de se criar a ciência-geografia, né? Então você tinha ali autores antigos, né, como Ptolomeu, Heródoto, Estrabão, todos eles tratando desta questão de estudar os fenômenos, mas não podemos dizer de geografia ainda, né? Somente posteriormente, quando a ciência volta a ser organizada, né, porque a ciência ela é organizada no Império Romano, né? Tínhamos um Estado altamente organizado, produzindo ciência a serviço do próprio Estado, e que depois veio as invasões bárbaras, o fim do Império Romano, a destruição dessa sociedade, e nós temos o declínio da ciência. Declínio da ciência. E a desorganização dela. Somente posteriormente, ao superar o Pacu, somente a Pacu é o calopsita, nós temos aqui, né? Todo mundo já viu aí nos vídeos, né? Esses bichos aí. Caramba, perdi o raciocínio aqui. Mas, enfim, acabou a Idade Média, se superou a Idade Média e chegamos ao iluminismo e as proposições filosóficas posteriores. E aí começam a criar as condições para se ter a disciplina geografia, que nós vamos falar mais à frente aqui, né? Que ainda continuam a questão dos estudos dos fenômenos, etc., né? Mas qual é o método para estudar os fenômenos? Ainda não se tem quais os fenômenos específicos que vai dizer que é a disciplina geografia ou a disciplina biologia.
né, quais os fenômenos específicos. Ainda não tem. Se tem a proposta de estudar todos os fenômenos. Mas essas propostas elas vão sendo criadas lá no início da reorganização da ciência. O Kant ele vai ter uma grande participação para a formulação dos métodos da ciência, né? O Immanuel Kant, né, ele vai dizer que existem basicamente duas classes de ciências: as ciências especulativas e as ciências empíricas. O que são as ciências especulativas? Aquelas que vêm da capacidade do pensamento humano, a capacidade de você compreender as coisas, especular o desdobramento dessas coisas, ter-se uma ideia de como nós podemos extrair uma verdade de um conjunto de acontecimentos. E aí que se diz que é uma ciência especulativa. Filosofia é uma ciência especulativa. A sociologia é uma ciência, entre aspas, né, de um pouco de especulação. E nós temos as ciências empíricas, aquelas que podem ser observadas através de experimentos. O empirismo, você pode pegar lá o conjunto de ratos e colocar lá o coronavírus em uma parte dele e na outra parte você coloca saudável e coloca neles ali um remédio qualquer ali, a cloroquina. Você bota a cloroquina lá para ver qual que vai ficar curado, qual não vai ficar curado, e você vê ali, etc. É um experimento, né? Um experimento científico. Ou você pode também, né, criar um conjunto de experimentos quaisquer, até de psicologia. Psicologia tem muito do empirismo, né, apesar de ela tratar do ser humano. E você cria as experiências ou você as observa, né? E a biologia, por exemplo, é uma ciência empírica. Só que muitos dos experimentos dela alguns são criados pelo homem, dirigidos, outros são apenas observados, né? O darwinismo, que é importantíssimo para a formação da geografia. Então Kant vai dizer, só existem duas formas de se fazer ciências: através da especulação do pensamento ou através da observação empirista, né? E esta questão vai ser importantíssima para a formação da geografia, junto com o que está surgindo ali no centro da Europa, principalmente na França, o positivismo. O positivismo, essa linha de pensamento também, que tem muito a ver tem muito a ver, né, com a ideia de que a ciência ela é um meio de se chegar a descobrir os anseios e as verdades do Criador, né, do Criador. Não quero aqui entrar nas discussões filosóficas, se existe Deus, se não existe, etc. Não, né? Mas o positivismo tinha essa questão de se conseguir, através da ciência, todas as verdades, de tudo, se desprovar através dos métodos das ciências, se chegar a todas as verdades. É isso que se tinha a ideia do positivismo, né? E claro que essa perspectiva, né, do positivismo, ele está mais baseado nas ciências empíricas, experimentais, aquelas que poderiam fazer o experimento, né? O principal criador aí dessa filosofia positivista, né, o Auguste Comte,
né? Ele viveu ali no finalzinho do século XIX. Não, finalzinho do século XIX, não, ele nasceu no século... Não, no século XIX mesmo, né? Século XIX. Cadê, ó? A idade dele aqui. Aqui. Augusto Comte, de 1798, século XVIII, hein? Nasceu no século XVIII, mas praticamente não filosofou nada nesse século XVIII, né? 1798, a não ser que, puta, seria um prodígio do caralho, né? Já com 2 anos de idade, já pensando filosoficamente, né? E morreu em 1957, morreu com 60 anos, caralho, né? 59, morreu, não sei, naquela época também, né? E ele vai propor essa questão do conhecimento humano, né? Desta questão de se aplicar métodos e objetivos para a ciência. Muitos dos autores que vão vir posterior, inclusive um dos pais da geografia, vai absolver esta ideia de se descobrir verdades através de métodos únicos criados pelas ciências, né? Que é um objetivo de ordenar essas ciências experimentais aí, né? Considerando um modelo, né, já de conhecimento humano, né? Então a geografia também vai absolver parte do positivismo na sua estruturação. Então, olha só, recapitulando aqui, vai ser uma ciência que vai englobar as duas propostas do Kant sobre ciências, né? Kant vai viver bem antes do Augusto Comte. O Immanuel Kant, ele vai dizer lá que existe as ciências especulativas, apoiadas ali na razão, e as empíricas, apoiadas nas observações. E a geografia, ela vai estar no meio dessas duas ciências. Ela vai pegar a especulação, a capacidade de pensamento, de reflexão sobre coisas que ela não consegue exatamente observar. E também sobre coisas que ela vai observar, que serão os fenômenos. Posteriormente, muito mais os fenômenos das relações entre o homem e o ambiente que ele está inserido, e dos homens nos seus ambientes, né, das sociedades, né, assim que a geografia vai ser construída. E também a geografia vai absorver as prerrogativas dos métodos positivistas, né, dos métodos positivistas. Por exemplo, a geografia ela vai buscar fazer classificações, vai classificar as coisas, que é um dos métodos ali positivista, vai classificar, vai fazer interpretações baseadas nos métodos interpretativos das ciências naturais, tentando se afastar de qualquer tipo de interpretação ou desejo do pesquisador. Então nós temos neste ínterim os princípios, a organização da geografia baseada neste esteio das organizações de várias ciências, de várias das outras, da ciência em si, que volta a ser algo presente na sociedade europeia, que estava saindo da idade feudal e vai se desenvolver para organizar o conhecimento, e organizando o conhecimento, melhor avançando nele. E a geografia vai se organizar baseada nisto, né, no método um pouco do Kant, e no método um pouco também positivista lá do Augusto Comte, né? Mas ela ainda não surge, porque há a necessidade de alguns dos pressupostos
para existir essa ciência, né? Como falamos, lá na época dos gregos antigos, havia a proposição de se estudar todos os fenômenos observados, inclusive o Heródoto, aquele lá da história, né, junto com Estrabão, eles diziam também da necessidade de estudar os fenômenos do meio, de todo o meio, em relação ao homem. Parece que é uma luz direcionada à ciência, que vai ser a construção da geografia. Parece que ali podemos falar de geografia, mas ainda não, porque que fenômenos podemos dizer que vai ser tratado em relação ao homem se naquela época ali do Heródoto não se tinha o conhecimento de toda a superfície da Terra, de todos os possíveis fenômenos que poderiam existir, não se tinha nada disso, né? Então ficou apenas de uma forma vaga, não havia um método da observação do fenômeno em si e da interconexão desses fenômenos, porque além da vista, eles não sabiam o que se tinha e se preenchia isso com imaginação. Você imagina até a época ali dos portugueses, das grandes navegações, quando se olhava o oceano para o Oceano Atlântico, se tinha só a ideia de que as coisas acabavam ali, ou que a partir dali existia uma grande cachoeira e o plano era sustentado por um Deus, uma coisa assim, pelo próprio Deus, não se sabe, né? E que no meio de caminho havia monstros marinhos, sereias, dragões, etc, etc, coisas assim que eram apenas baseados na imaginação. E essa imaginação não poderia ser considerado parte dos fenômenos para serem observados e se tirar uma ideia da influência deles na sociedade. Não se podia fazer isso. Então não podemos ainda dizer que existe uma geografia. É interessante, até me empolgo com essas coisas, né? Bom, mas agora nas navegações, citamos as navegações, né, os portugueses liderando esse processo do mundo, né, as grandes navegações, depois vem os espanhóis, posteriormente os outros povos, franceses, ingleses, e etc, etc, né, e o contato do mundo. Então, a partir dali, nós vamos chegar à construção do conhecimento de todo o globo. Ou seja, todas as possibilidades de observação já estão postas à mesa. O homem pode se deslocar a qualquer parte do globo para que ele possa observar os fenômenos. Nós temos então o primeiro pré-requisito para a formação da disciplina da geografia cumprido. Nós temos o conhecimento de toda a unidade terrestre, do globo inteiro. Nós não podemos mais fazer fábulas de mundos perdidos de existência. Claro que ainda havia, né, algumas fábulas científicas, né, tipo Júlio Verne no interior do planeta, de que existiria um novo mundo lá, etc, né? Mas a superfície terrestre não há mais imaginação da existência de coisas totalmente diferentes, né, de um mundo dos espíritos. Como diziam os gregos, se descia no rio, abaixo desse rio, chegasse a algum tipo de vale, teria o Vale dos Mortos, onde as pessoas encontrariam os mortos, já vivendo naquele vale, e esse vale era acessado pela superfície da Terra, algo que realmente não existe. Não existe isso. Mas era um preenchimento da imaginação, né? E, enfim, continuando, né? O podcast não tem limite de tempo, então é bacana que eu posso chamar isso aqui de podcast, então eu posso falar o quanto que eu quiser, né? Quem não quiser ouvir, desliga, quem quiser ouvir, vai ouvindo aí, vai ouvindo, né? O importante é o conteúdo. Mas
chegamos a esse ponto. Então, temos o conhecimento, a partir das grandes navegações, de toda a unidade terrestre. Temos também o conhecimento de que alguns fenômenos estão restritos a apenas alguns locais. É o princípio que o autor, né, o Antônio Carlos Robert Moraes, ele diz que se chama princípio da individualidade. Porém, esse fenômeno ele é causado por uma conexão com outros locais. Por exemplo, o El Niño, ele acontece aqui na América do Sul, mas ele depende de uma cadeia de acontecimentos que pode ser de outros continentes. Nós temos essa ideia agora, né? Então já havia a capacidade de compreender isso, só não se sabia exatamente quais os fenômenos, que precisaria então das observações, era questão de tempo. Ou seja, mais uma prerrogativa para a formação da geografia cumprida. E a comparação, né, desses pontos, desses locais aí podiam ser comparados. O princípio da extensão também, que o fenômeno ele abrange um certo local, você pode até separar um conjunto de locais, por exemplo, América do Sul, mas a extensão daquele fenômeno ele é limitado e ele não ocorre em toda a América do Sul. Por exemplo, as massas de ar frio que vem lá da Argentina, invadem o sul do Brasil, chega aqui em São Paulo e por aí vai, elas não chegam lá no Nordeste brasileiro, não chegam na Amazônia. E, enfim, tem uma abrangência, uma extensão daquele fenômeno, né, uma localização. Então são esses princípios que são cumpridos com o desenvolvimento do capitalismo, né? As grandes navegações é a primeira fase do capitalismo. É a primeira fase do capitalismo, então existe esse desenvolvimento. Então vamos novamente recapitular. Na Idade Antiga se tinha até a ideia de se estudar os fenômenos globais e a sua influência nas sociedades, mas não havia o conhecimento do globo. Por isso que nós não podemos dizer da geografia lá, né? Podemos dizer numa pré-história da geografia durante todo esse tempo aí, mas não que a pré-história, né? O autor ele cita aqui né, a ideia da pré-história do Werneck, né? O Nelson Werneck Sodré, ele denomina pré-história da geografia a parte que sai da idade feudal, do iluminismo, das outras filosofias, do positivismo, etc., até o momento que se tem a formação da geografia em si, e não lá da Grécia Antiga. Mas o rascunho de geografia existia, mas não havia as condições. E o desenvolvimento do capitalismo, início lá com as grandes navegações, vai criar essas condições, que é o conhecimento do espaço global, um repositório de conhecimento de vários locais, né? Então, com as grandes navegações vão se acumular o conhecimento das várias localidades e o início de uma formação de economia global, quando os portugueses começam a trazer as especiarias lá da Ásia e os espanhóis começam a trazer também o ouro que eles usurpam com o genocídio que cometeram em relação aos incas, os astecas, né, deliberado, mas tudo bem, era a época antiga, mas pessoas também morreram, mas tudo bem, mas é outra história, né? Então a criação de uma formação de uma economia global, né? Então os requisitos estão aí. Então temos a estrutura formando a estrutura do método, lá do Kant, e do positivismo, da geografia. Temos as condições as condições econômicas sociais construídas, e assim vamos chegar
a disciplina chamada geografia. Como citei aqui o Nelson Werneck Sodré, que é citado pelo autor, ele diz da pré-história da geografia, quando ele vai citar o Kant, o Immanuel Kant, Augusto Comte, ele vai citar também os filósofos do século XVIII e XIX, né, como o uso da sua razão para se chegar à geografia. Ele vai utilizar o Hegel e o Herder, que são os primeiros a reiniciar, né, porque já tinha lá no passado, mas vai reiniciar a discussão da influência do meio na evolução da sociedade, e isso vai ser muito importante para o início real da geografia, que é a relação do meio com a sociedade, e ele vai dizer que é ali que começa a construção. Nós temos também o Rousseau e o Montesquieu com algumas teses furadas, não que as teses lá da divisão do poder e da liberdade dos homens, que são o sucesso desses autores, estejam furadas, mas que, como todos os autores, eles escreveram coisas que não foram à frente, né? O Rousseau, ele escreveu a ideia de que as democracias só dariam certo em países pequenos. Em países grandes não daria certo. Inclusive, ele estava dizendo da França, que para nós brasileiros, a França é um país pequeno, né? Para nós brasileiros, assim, né? Mas na ideia que se tinha na época, né, a França era um país gigante, um território grande, né, cortado por vários rios, com diversas cidades, e que por causa disto não haveria a possibilidade da democracia reinar ali, e que segundo Rousseau, nesses países mais extensos, a possibilidade maior da existência de monarquias, de autarquias, de regimes com capacidade de repressão do que de discussão. Dizia ele ali, mas ele não previa o avanço das comunicações, a democracia representativa, etc., né? Mas era uma tese que, nesse sentido, ao vir do Rousseau, que já era um grande autor da época, vai influenciar também na formação da geografia, pois ele está discutindo o tamanho do território e a capacidade de se criar a democracia. Montesquieu, lá da divisão dos poderes, o famoso Montesquieu, né? O famoso, né? Que era, o nome dele não era exatamente o Montesquieu, ele era o Charles, cadê? Vamos lá, anotação aqui, mais fácil escrever Montesquieu. Ele é o Charles Louis de Saint-Caudal, mais conhecido como Barão de Montesquieu, né? Ele foi um grande iluminista francês, né? E ele colocou em prática lá a divisão dos poderes, né? Grandes escritos, mas também escreveu coisas como que os homens das montanhas possuiriam uma índole mais pacífica, que eles não se envolveriam em guerra, enquanto que os homens das planícies seriam mais afetos à guerra, à possibilidade de guerra, né? Então ele generalizou isto, né? E, enfim, também vai fazer parte da formação da geografia, essas ideias aí. Os economistas também, políticos, né, o Adam Smith, o Malthus, todos eles, ao discutirem os recursos minerais de um país e o uso desses recursos para a sociedade, também serão parte da pré-história da geografia, né, quando eles vão discutindo ali a questão do crescimento populacional. O Malthus, né, dizia que o crescimento populacional, Thomas Malthus,
né? O crescimento populacional acontecia numa tipo progressão geométrica, né? A progressão geométrica 2, 4, 6, 8. Oh, não, progressão geométrica. Estou muito ruim demais, né? Progressão geométrica 2, 4, 8, 16, 32, né? Essa progressão geométrica crescia a população. É isso que dá quando o cara das humanas quer falar de matemáticas, né? Das ciências, né? Botar a culpa aqui no Pacu e na linha aqui, que eles estão atrapalhando aqui, né? E a progressão aí agora vai, né, atrapalhar meu pensamento aí, Lin. Mas enfim, a progressão geométrica, a população, segundo Malthus, crescia em progressão geométrica. E a capacidade de produzir alimentos crescia em progressão aritmética. Aí sim, 2, 4, 6, 8, 10. E aí haveria um momento da sociedade que, enfim, ocorreria fome. Claro que se mostrou que não é isso que acontece. Outros autores posteriormente contestaram. O próprio Malthus, na sua vida, ele vai mostrar que não é bem assim que acontece, etc., né? Mas a possibilidade de discutir a capacidade de criar alimentos para uma sociedade também faz parte do objeto delimitado da geografia. Por isso que ele também é um dos autores da pré-história da geografia. Pré-história da geografia. Beber um gole d'água aqui. Quer água aí? Bebe aí. Bacana. Bom, a garganta vai ficando seca aí. E nós temos esta ideia, né? Mas pasmem os senhores, pois, segundo nosso autor, né, o Antônio Carlos Robert Moraes, uma coisa importante na hora que vai ler o livro, tem que ficar repetindo o nome do autor, porque lá no futuro vai precisar citar, né? E tem que repetir para gravar também, né? O nome do cara é um nome um pouco comum, né? Antônio Carlos Robert Moraes. Então, ele fica repetindo ali para a gente entender. Então, segundo ele, apesar de todos esses autores aí da economia política, da filosofia, né, do iluminismo, do positivismo, e todos eles participaram ali da pré-história, né, segundo a citação do Nelson Werneck Sodré, da pré-história da geografia. Segundo o nosso autor, a fonte ígnea, aquela que dá causa, sem a qual não, sine qua non, essa palavra bonita aí, é a teoria evolucionista de Darwin. A teoria, né, evolucionista e seus métodos de entender o mundo, que vão ser a fonte ígnea da formação intelectual da geografia, pois nós temos a fonte ígnea dos pressupostos do capitalismo para formar, que aí vamos discutir também, né? Mas a fonte ígnea intelectual, o que vai dar o método da interpretação da geografia é o darwinismo, a evolução darwinista, quando Darwin ele diz que há uma seleção natural dos organismos biológicos de acordo com o meio. Aqueles que melhor se adaptam ao meio transmitem os seus genes para as gerações posteriores, e essas gerações posteriores se adaptam, então uma corrida de adaptação, os melhores adaptados passam seus genes à frente,
os outros não, e vai assim sucessivamente diante de várias e várias e várias gerações até se chegar aos organismos atuais. Os organismos atuais. E assim também, o início da geografia vai pensar a sociedade, né? Existe então uma convergência da geografia com os métodos do darwinismo, de todas as outras ciências, né? A ideia de que a sociedade ela vai se adaptar ou não ao meio, e isso vai estar lá no Hatzel, que é uma segunda geração da geografia, né? Já no início também. E a sua evolução vai ser barrada ou catapultada pelo meio, pelos fenômenos, a qualidade, os fenômenos climáticos, florestais é até foda, florestais, né? E toda essa combinação com relação à sociedade vai se criar então a possibilidade ou não de evolução daquela sociedade. Ou seja, o meio, já no início, né? No início da geografia, o meio, ele vai selecionar as sociedades. Ela vai funcionar assim como ela faz com os organismos, né? No darwinismo. Bom, vamos entrar agora na nossa reta final, né? A questão da formação agora em si da disciplina. Nós falamos da fonte ígnea, né, que é o darwinismo, do método da geografia, da formação intelectual dela, do qual caminho ela vai partir, que é ali a ideia do fenômeno dos fenômenos do meio em relação à sociedade. Como que isso vai se dar? Então nós temos isso, mas ainda assim as condições do capitalismo para que surgissem essa disciplina ainda não estavam postas, né? O capitalismo já tinha saído do mercantilismo para ir para o capitalismo industrial no seu início, né? Ele já está se espalhando por toda a Europa, mas ainda não há a formação em si da geografia, da capacidade, da disciplina em si. Ela vai formar na Alemanha e não nos outros países. E há um motivo específico para que ela surja na Alemanha e não em outro país, né? Cumpridos os requisitos intelectuais, como passamos aqui da pré-história da geografia, os iluministas, economistas políticos, né, a questão do darwinismo. Cumprido este requisito, ainda não há um fato que é importantíssimo: o porquê. O porquê, né? Tudo na sociedade tem sucesso quando se tem uma demanda intelectual para isso, né? Ainda não havia essa demanda intelectual para se estudar de forma específica a relação do meio com o homem. Havia vontade, havia vários desses estudos, mas não havia ainda uma demanda, né? Aí que o autor vai dizer, vai surgir na Alemanha essa demanda, né? Por exemplo, vai surgir a demanda da sociologia na França, porque na França havia ali no início, na Revolução, assim que a Revolução Industrial saiu da Inglaterra, se espalhou para outros países, e um dos primeiros países depois da Inglaterra foi a França. E há uma grande divisão de classes, né, entre burgueses e proletariados. Já
posteriormente à Revolução Francesa, né? Porque já havia passado por todo o processo da Revolução Francesa, a burguesia ela assumiu o controle, destruiu a aristocracia na França, ao contrário do que ocorreu ali na Grã-Bretanha, onde houve, agora falando da Grã-Bretanha, né? Da conjunção das 4 nações, né? Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E conjunção dessas 4 nações, mas a Revolução Industrial surgiu mais especificamente na Inglaterra, que dominou as outras nações, mas temos a Grã-Bretanha. Mas o arranjo político que ocorreu dessa forma foi um conluio ali entre a nobreza e a burguesia. Não houve uma cisão completa, uma guerra social, como aconteceu na França. Por isso que até hoje existe rei. O rei não existe, né? Mas vai existir, assim que morrer a rainha. Se um dia ela morrer, né? Até que pariu, parece eterna a rainha Elizabeth. Né? Morreu até a Diane, morreu agora o marido dela lá, era grego, esqueci o nome do cara. Né? Mas, né, existe a aristocracia lá por causa disso. Existe o sistema bicameral, diferente do nosso, que o motivo é diferente. Né? Nós temos o sistema bicameral por uma questão de proporção com os estados. Enquanto que lá na Grã-Bretanha, esse sistema bicameral é de representação. Ou a Câmara dos Lordes, né, o pessoal mais... a Câmara dos Lordes, né, os selecionados, sangue azul, pessoas de bem, ricas, com terras, né, terras herdadas e ganhas pelo Estado. E a Câmara dos Comuns, né, daqueles comuns, que se eles têm títulos foi porque compraram, né, de acordo com as suas atividades. É claro que a Câmara dos Comuns era no sentido de ser para todos, mas obviamente quem vai ocupar será a burguesia. E na França não aconteceu isso. Na França aconteceu a cisão por completa, a guerra social que levou à Revolução Francesa. E depois da Revolução Francesa, Napoleão espalhou essas ideias por toda a Europa. Mas o que ele espalhou foi só um arremedo de toda a Revolução Francesa, um pequeno arremedo. Né? As ideias gerais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, elas tiveram o seu grito mais alto ali na França, né, e ficaram ali na França, né, se espalharam por outros povos, inclusive os povos alemães. Mas então, veio a industrialização da França, surgiu a guerra entre as classes, assim como o próprio Karl Marx já descreveu depois, né, no final do século XIX, Karl Marx, e ali havia a demanda pelo surgimento de uma ciência que estudasse a luta de classes, que surge então a sociologia, como o autor diz aqui, o Antônio Carlos Robert Moraes. Ele diz do surgimento da sociologia na França pela demanda da sociedade. Então a geografia, ela ainda não tem essa demanda, né? Não tem não, ela tem sim, que é a Alemanha. Só que o problema era o seguinte, não existia o Estado Alemanha. Não existia. É interessante porque a Alemanha como um Estado mesmo só vai existir em 1871. Né? Ou seja, ela, como um Estado formado, a Alemanha ela nasce depois do Brasil. O Brasil pode se gabar por causa disso, né? Pelo menos nisso. E dizer que tem um título mundial a mais, né? Essas besteiras, né? 7-1, tal, não sei o quê, né? Quando a Alemanha humilhou a seleção brasileira, né? Mas é tanta besteira, né? Que o povo brasileiro se importa, né? Quando vai comparar, né? Mas historicamente agora nós temos esse dado, né? A Alemanha ela vai surgir como Estado exatamente em 1871. Antes disso não havia a Alemanha, havia vários reinos aonde
conforme o autor, o único traço comum era linguístico e alguns pequenos traços culturais espalhados por todo aquele território ali. Vários principados, vários pequenos territórios que possuíam as suas mesmas, quer dizer, que possuíam diferentes leis, diferente economia, diferente moeda. Existia lá diversos estados, né? Perdi a linha do raciocínio porque eu paralisei aqui a gravação para ver o que o Pacu tá fazendo aqui, né? É muito importante ver o que o Macalou precisa, parar a gravação de um conhecimento geográfico para ver o que o Macalou está fazendo. Eita. Mas enfim, estava falando da Alemanha, né? Então não existia a Alemanha, existia, enfim, um aglomerado de estados, né? Havia lá o reino da Baviera, o reino da Saxônia, reino de Brandeburgo, o reino de Hessen, da România, sei lá, da Sarre, uns estados alemães aí, viviam vários, né? Entre eles, os dois mais poderosos, que não eram tão grandes, né? Era a Prússia e a Áustria. Esses dois poderosos estados, em comparação a todos os outros, né? Eles não eram mais poderosos do que uma França, e nem do que uma Grã-Bretanha, do que uma Espanha. Talvez teriam um poder semelhante ou menor do que o Portugal, né? O Portugal, que já foi a potência principal do planeta ali em 1500, e naquela época já não era assim. Mas nós tínhamos essa forma. E depois das guerras napoleônicas, depois da reformulação dos estados, etc., chegou-se à Confederação Germânica, já no século XIX, que declarou o objetivo e a vontade de unificar a cultura alemã em um único país, né? Mas, como eu disse, não havia unidade econômica, não havia um centro econômico, não havia uma cidade que fosse preponderante e poderosa em relação a todas as outras cidades naquele território. Não havia. Nem a Berlim, nem Frankfurt eram tão mais ricas do que as outras partes da Alemanha. Se tinha alguns estados um pouco preponderantes, né? A Áustria e a Prússia. E nesse inteirinho aí, não havia unidade de moeda, não havia unidade econômica, não havia unidade política, né? Os vários reinos tinham seus próprios exércitos, etc. Mas havia a Confederação Germânica com o objetivo da maioria dos estados e das suas populações de unificação, o que foi chamado de pangermanismo. O que é pangermanismo? A ideia de unificar toda a cultura alemã em um único, germânica, em um único país. É como se hoje alguém, um louco, declarasse ali o pan-lusofonismo, pan-lusofonismo, né? O objetivo de fazer um país transoceânico que englobasse ali Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor-Leste, se englobasse todos esses países numa única unidade política. Seria o pan-lusofonismo, né? Mas, voltando aqui à história mesmo, né? Vamos devagar sobre coisas que nem aconteceram, talvez não... Mas se pensava naquela época que não havia essa possibilidade, quer dizer, se pensava que havia essa possibilidade, mas não havia ainda um movimento político exato para aquilo, né? Mas... Quer dizer, havia sim a Confederação Germânica, e
Nessa confederação germânica, a Prússia e a Áustria vão disputar a influência e a liderança dessa confederação. Então, nós temos na Prússia os Habsburgos e os na Áustria os Habsburgos. A imperatriz Leopoldina, que casou com Dom Pedro aqui, era dessa dinastia aí dos Habsburgos, né? Ela veio aqui para se casar com Dom Pedro fez filho pra caramba nela, traía ela, vixe, fazia um monte de coisas lá, né? E tá lá no livro do 1822, lá do Laurentino Gomes, um ótimo livro, excepcional, livraço, né? Tem que falar com ênfase, porque quando você vai falar de filme, as pessoas falam assim, porra, filmaço! Aí você tem vontade de assistir, né? E como nós estamos numa cultura no Brasil que não é muito apega aos livros, aí a gente fala, livraço, vai ver se vai, mas não... enfim, não vai muito não, mas nós estamos falando do Brasil. Enfim, então... Nós tínhamos na Áustria os Habsburgos e na Prússia os Hohenzollern, né? Guarde isso aí, porque nós estamos no meio do século XIX, em 1840, 1800 e pouco, aonde nós temos então esse cenário político, a vontade de unificar os estados alemães em um único estado, mas não há ainda a unificação e tudo demonstra que as condições políticas, econômicas e sociais são tão adversas que isso parece um sonho irrealizável, né, para os leigos. E aí surge a demanda da geografia, o estudo da organização do espaço, daquele espaço, né, e os autores para pensar nesses desígnios, eles vão estudar o espaço geográfico da Alemanha. E vão surgir, então, os dois pais da geografia, que eles chamam, pais da geografia, que é o Alexander von Humboldt. Ele viveu de 1769 até 1859, e o Karl Richter, de 1779 a 1859. Eles morreram no mesmo ano, olha que interessante, né? O Karl Richter, ele viveu um pouco menos, né? Eles são os pais da geografia, eles vão pegar todos os autores da época da pré-história da geografia, vão lê-los, vão fazer categorias, vão estudá-los, vão propor novas ideias, né? O Humboldt, ele não pensa deliberadamente da formação da disciplina geografia, ele não pensa, ele é botânico e geólogo, mas, né, a geologia tá ali próximo, né? Mas ele propõe o método de estudo, de investigação de todos os fenômenos de uma área. Então, ele vai ter essa ideia. O livro principal que ele vai escrever é o Cosmos, né? É Cosmos do Humboldt, não é lá do Carl Sagan, não, hein? Lá do astrônomo. Não pode citar de uma forma diferente, né? O cara tá tão louco que aí ele fala, porque a geografia começou com o Cosmos de Carl Sagan e tal. Não, né, eu não li o livro do Carl Sagan e nem o livro do Humboldt. Estou lendo aqui a citação dele, né? Talvez um dia eu leia qualquer um dos dois, para ver se tem áreas de contato, né? Mas eu creio que não deve ter, né? Porque o Carl Sagan, ele vai tratar do infinito, né, e que muitas vezes vai ser preenchido pela imaginação. Ele mesmo já diz, né, desse preenchimento pela imaginação. Então ele está no limiar, na fronteira entre a ciência e a especulação da imaginação, das ideias, né.
de tudo isso. E o Humboldt não, ele vai falar do cosmos, mas ele está falando da Terra, ele está falando dos fenômenos climáticos, geológicos, dos fenômenos sociais relacionados aos fenômenos climáticos, geológicos, né? Ele está fazendo esta observação. Já o Carl Richter, ele está falando ali da busca deliberada de uma geografia, de uma disciplina. Ele, ao contrário do Humboldt, ele vai propor exatamente uma geografia. Ele escreve a geografia comparativa, né, que vai propor a ideia da sociedade e do meio. Como se cria uma sociedade, né, como se constrói uma sociedade e a torna homogênea em sua estrutura social. Olha só, cumprindo a demanda da vontade de formação de um Estado alemão, né? De um Estado alemão. Bom, para finalizar aqui, né, os últimos pontos do livro, né, estamos falando em 1 hora, de 70 e poucas páginas, né, é uma economia aí, né? Para finalizar essa ideia, né, mais para frente, quando os dois morrem, né, 1859, os dois vão ser testemunha apenas da vontade dos alemães de se unificarem, enquanto que posteriormente vai realmente haver essa unificação. Como eu disse, a Áustria e a Prússia, esses dois estados alemães, estavam disputando influência e entraram até em guerra, e a Prússia venceu a Áustria e passou a dominar a Confederação Germânica, passou a controlar. Depois teve uma guerra que a França declarou aos estados germânicos, que vai fazer a chamada Guerra Franco-Prussiana, e ela vai desencadear na unificação da Alemanha, sob a tutela dos Hohenzollern, né, da dinastia que vivia ali na Prússia. E aí que é a questão principal. A Alemanha, que estava nascendo em 1871, lá do herói alemão Otto von Bismarck, o ministro do rei, do Guilherme, e a Alemanha que está surgindo é uma Alemanha profundamente militarizada, né? Na guerra que tinha entre Áustria e Prússia, nós tínhamos uma dinastia filosófica de pensamentos, de conhecimentos, de ciência, né, de tolerância, né, porque os Habsburgos, eles não controlavam apenas a cultura alemã dentro das suas fronteiras, né? O Império Austro-Húngaro, que ele controlava, tinha outras culturas, tinha outras línguas, etc., né? E inclusive Hitler nasceu ali, né, no Império Austro-Húngaro. Ele era austro-húngaro, né? Enfim, esse império ele tinha maior tolerância, não havia a militarização em todos os setores da sociedade, ao contrário do que acontecia na Prússia. A Prússia era altamente militarizada, tudo era militarizado, toda a vida social era militarizada. Se não era militarizada, era colocada na ignorância, na sarjeta, e tudo isso aí, né? Então, a Prússia, o Estado era controlado pelos Hohenzollern, que eram profundos amantes da militarização, tudo militarizado. E, além disso, né, a possibilidade para que isso acontecesse foi o fato de que o capitalismo, ao entrar na Alemanha, ele não entrou da mesma forma que aconteceu na França ou na Inglaterra. Recapitulando, na Inglaterra, quer dizer, na Grã-Bretanha, houve um rearranjo das forças antigas, a aristocracia, com as forças novas, a burguesia. Houve esse rearranjo, né? Eles entraram em um acordo, dividiram o poder e até hoje estão lá, né? A Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, até hoje eles estão lá.
E na França houve a guerra completa, cisão, os dois entraram em confronto, aí veio a Revolução Francesa, a convocação dos Estados Gerais, e aí vai todos eles entrando em guerra, né? O Robespierre guilhotinado, depois tem a guilhotinação da família real, depois etc, e vem, até a chegada do Salvador, né? Que seria o Napoleão Bonaparte, né? Só que isso não aconteceu na Alemanha. Quando o capitalismo chegou na Alemanha, ele já chegou de uma forma tardia em relação à França, em relação à Inglaterra. Chegou de uma forma absolutamente tardia, e os capitalistas poderosos que chegavam lá eram capitalistas franceses e ingleses. A burguesia que estava nascendo na Prússia, principalmente na Prússia, a burguesia que estava na Prússia, ela ficava sob tutela da aristocracia. E a aristocracia prussiana se associou ao capitalismo francês e ao capitalismo inglês. E ela se fortaleceu, ela se tornou poderosa. E aí que chegamos ao ponto primordial, né? A aristocracia, ela controlava a burguesia. A burguesia, ela nunca foi capaz, na Alemanha, na Prússia principalmente, de se opor à aristocracia e criar uma revolução francesa. Ela nunca foi capaz. Então, ao contrário, né? A burguesia, ela surgiu da aristocracia. E, enfim, o militarismo, que é um dos valores da aristocracia, foi posto ao máximo e financiado pela burguesia. Quer dizer, financiado pela burguesia, que era controlada pela aristocracia. Então se chegou a este estado de coisas. E a Prússia, sendo a vitoriosa na disputa ali pela liderança da Confederação, e depois organizando a Alemanha, ela prussinificou toda a Alemanha. A Alemanha nasce dessa forma, com essa demanda. E o Hatzel, né, de 1844, que ele nasceu, e ele viveu até 1904, Frederic Hatzel, prussiano, ele vai desenvolver os seus conhecimentos baseados nesta influência militarizada. Mas aí nós botamos um ponto de atenção: militarizada e não racial, né? A questão racial vai surgir ali com os nazistas, quando eles tomam o poder na Alemanha, e não exatamente com a Prússia e a militarização de todo o Estado alemão. Mas nós tínhamos então o Hatzel, Frederic Hatzel, prussiano, sofrendo essas influências. A sua obra, ela é marcada pela época, como qualquer obra. Todas as obras são marcadas pela época, mas sobrevivem aquelas que vão além da sua marcação de época. O Hatzel, ele vai um pouco além da sua marcação de época, né? O Frederic Hatzel, né, ao estudar a influência do meio na sociedade, ele vai refutar a ideia de que o meio, ele tem a influência imediata sobre a sociedade. Olha só, deixem bem claro isso aí, né? Porque quem não estuda a geografia em si já vai por esse senso comum de que a sociedade molda quer dizer, o meio molda a sociedade, tal como uma transposição total do darwinismo para cá, né? Como eu expliquei lá no início, sim, talvez sim, mas o Hatzel não, ele diz que não há uma determinação completa do meio em relação à sociedade, e também a inexistência disso ele refuta, de que o meio não tem nenhuma influência sobre a sociedade. Ele refuta todos os autores que dizem isso. Ele vai dizer na sua obra principal, né, chamada
Antropogeografia, fundamentos da aplicação da geografia à história. Ele vai dizer que existe uma... O autor aqui, ele não coloca esse nome não, mas dá para entender que é uma simbiose entre o meio e a qualidade dele e a sociedade. E este meio e a sua qualidade será o obstáculo ao desenvolvimento dessa sociedade ou as possibilidades de progresso quase que infinito a essa sociedade. Daí que surge a ideia do espaço. Ô, Pacu, caralho. Porra, mano. Quer sair daí? Vem cá. Fica aí. Fica aí. Na hora que eu tava empolgando, mas voltamos aqui. Quando ele diz do espaço vital, né? Aí que surge a ideia do espaço vital. O espaço vital, ele é um espaço que vai ter uma qualidade de meio, não só do solo, mas também em relação ao clima, em relação a diversas outras coisas, que vai possibilitar progresso quase que infinito para aquela sociedade, né? Só que esse espaço vital, segundo Ratzel, muitas vezes tem que ser conquistado. Aí que ele vai trazer um pouco também do darwinismo, né? Diz aqui, ó, a citação da citação, né? O Antônio Carlos Robert Moraes, ele vai citar aqui o Ratzel. Ele diz o seguinte, o Ratzel: semelhante à luta pela vida, cuja finalidade básica é obter espaço, as lutas dos povos são quase sempre pelo mesmo objetivo. Na história moderna, a recompensa da vitória foi sempre um proveito territorial. Ou seja, né, o desenvolvimento daquela sociedade está intrinsecamente ligada à conquista de território. A perda de território, logo, é a decadência daquela sociedade. Né? Os nazistas vão pegar isso depois, né? Principalmente um autor aí, cadê o nome do cara? O Karl Haushofer, né? Amigo pessoal de Hitler, né? Um general que desenvolveu também os pensamentos na geografia, e ele introduziu nesse pensamento de Ratzel a racialidade, a questão da raça, né? Porque a capacidade de uma raça em relação a outra de aproveitar o seu território é muito maior e ela tem o direito intrínseco, mas isso aí, ou seja, é do Haushofer e não do Ratzel, né? Só que os autores que vão seguir o Ratzel, que vão ser chamados de deterministas, né? O Ratzel, ele é chamado de escola, ele abre a chamada escola determinista porque o solo, a capacidade do solo vai determinar as possibilidades de sucesso ou fracasso daquela sociedade, e não exatamente as possibilidades de um ou de outro. Vai depender também da história daquela sociedade. Isso segundo Ratzel. Mas aí os caras vão pegar e vão simplificar as coisas. Eles vão empobrecer as discussões que Ratzel colocou em seus escritos. Né? Vamos ter autores como a Ellen Sampler, que foi aluna do Ratzel, era uma americana. Ela levou lá para os Estados Unidos o pensamento de que nas planícies as religiões que nascem são monoteístas em geral, e nas montanhas as religiões são politeístas. Tem outro também autor, o Heston,
né? Mas não é o Heston lá da terceira onda, né? É o Ellsworth Heston, né? Que ele vai dizer que as condições duras das sociedades, o frio extremo, tudo isso vai gerar sociedades melhores com tecnologias, né? As condições vão forçar aquela sociedade a ser melhor do que as outras sociedades. Aí vai se desdobrar naquelas teses de que os Estados Unidos, colônia, se desenvolveu porque estava em clima temperado, ali forçava os homens a procurarem abrigo, a construir, a pensar no final do ano, no inverno que chegaria, em contraposição à indolência tropical lá da América do Sul, do Brasil, de que os homens tinham tudo, todas as árvores frutíferas, tinha tudo, e por isso não procuravam nada, se criou uma sociedade de preguiçosos, etc., né? Mas só que são simplificações do pensamento de Hudson, né? O Hudson, por exemplo, ele influenciou o que nós podemos chamar de ambientalismo, né? Pode parecer uma contrariedade, porque o Hudson estava falando do uso do território pelo povo, etc., mas o Hudson não estava defendendo a destruição deliberada do território para servir a sociedade. Ele não está dizendo isso aí, não. Em momento, pelo menos não li o livro, não. Em momento nenhum, o autor que eu estou lendo está dizendo que o Hudson disse isso, né? Até agora, né? Porque só cheguei na metade do livro, né? Mas se tiver no próximo capítulo eu vou falar. Mas o Hudson, ele dizia do estudo e do proveito e da manutenção do território, né? A manutenção do território, né? Do ambientalismo, onde é necessário o estudo de todos os organismos daquele território, né? Então ele abriu de certa forma também o ambientalismo, apesar de que o ambientalismo surgiu bem depois da escola principal, que ele deu nome lá, que ele desdobrou o determinismo. Bom, depois vamos tratar do resto do livro, vamos falar da resposta das outras sociedades a essas confabulações relacionadas ao desenvolvimento do país e do território, da conquista do território, do espaço vital, da guerra, etc. Vamos falar do seu desdobramento em outros pensamentos geográficos, como o Vidal de Lablache, ou Lablache, né? Vamos falar disso aí, né? Os desdobramentos do Lablachianismo, né? A princípio, a ideia de Lablache era que é muito mais a influência daquela sociedade que vai fazer com que aquele ambiente seja produtivo ou não. Mas enfim, senhores, estendemos aqui um bom tempo, 1h20, mas é podcast, então podcast não tem tempo, né? E quem ficou até aqui, muito obrigado, né? É porque realmente gosta da geografia, do pensamento, da filosofia, do conhecimento em si, né? Do conhecimento sem é porque nós vamos pontuar, existe a informação e o conhecimento. A informação é qualquer coisa que as pessoas dizem aí, inclusive confabulações, mentiras, teorias da conspiração, etc., né? E que é muito mais bacana de se ouvir, que cria um alerta na mente da pessoa. Pô, é uma coisa bacana pra caramba você ficar ouvindo as teorias da conspiração, de que existe os controladores da sociedade e que você está descobrindo, tipo um filme lá do Netflix ou de qualquer outra plataforma aí, né? Você tá louco, tal, não sei o que, etc. Mas não é conhecimento, não é informação, não é nada disso, né?
Agora, quando você trata de conhecimento, é muito mais difícil a divulgação, porque o conhecimento é isso aqui. É o que nós estamos fazendo aqui, destrinchar um livro, pensar o que está dizendo nesse livro, descrever, falar o que ele está sendo dito aqui, destrinchar as ideias do autor, né? E, aproveitando aqui, eu estou falando a minha versão do livro, a minha versão. Quem quiser ler, né, é só comprar o livro aí e ler. E vai ter outra versão, outro entendimento do livro, né? Porque os conhecimentos que essa pessoa vai ter prévios antes da leitura do livro são diferentes do meu pensamento, do meu conhecimento, né? E podem fazer associações que eu não faça. Mas enfim, a divulgação científica é muito mais complicada, né? São poucos que realmente se interessam pelo conhecimento, né? Porque é difícil se empolgar com conhecimento. Eu me empolgo com conhecimento. Eu gosto de ler, de estudar, de ficar pensando sobre o que levou a geografia, a sociologia. Sou formado em sociologia, né, na Federal de São Carlos, né? Hoje sou militar, mas não perdi não que os militares não estejam. Tem muitos amigos meus que gostam de filosofia e são das forças militares e gostam de tudo isso. Mas é muito mais difícil, porque as ideias, né, das teorias das conspirações são muito mais bacanas, são muito mais legais, mas elas não são verdades, né? Não, a maioria, né, que existe um chip na vacina, que existe uma ideia da Terra ser... a Terra ser plana. É claro que existem algumas teorias das conspirações que ainda suscitam algum tipo de pensamento, né? Como a ideia de que vivemos no mundo simulado, né? Existe, mas nós temos que olhar sempre com um olhar um pouco mais científico. Muito obrigado por ter escutado esse podcast, né? Agora é podcast. Muito obrigado. Quando eu terminar este livro, eu vou colocar a segunda parte, né, e passando conhecimento para os senhores. Muito obrigado. Se gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até mais. Au revoir.